Continuando, vamos para a nossa aula de geografia, onde vamos conhecer hoje lugares que têm paisagens diferentes, tá certo? E cada um de vocês irá abrir o livro na página 34 e a gente vai observar aqui, tá certo? Os tipos de paisagens que temos aqui. A primeira imagem eu tenho a vista panorâmica de uma praia tropical. A segunda vista é a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a terceira é a vista panorâmica de uma área rural. Então, eu tenho 3 tipos de paisagem diferente aí no livro. Observem aí, tá certo? Na página 34. Então, existem diversos tipos de paisagem. Então, em diferentes lugares do mundo. A paisagem é tudo o que a nossa visão observa em um lugar em um determinado momento. Além da visão, podemos utilizar outros sentidos para perceber algumas características da paisagem, como a audição por meio de sons, tá certo? O olfato por meio dos odores, do cheiro, né? Como estudamos na unidade anterior. Ao observar essas 3 imagens, aqui, essa vista panorâmica, né, da praia tropical, a gente chegar assim numa praia, não tem um cheirinho assim bem agradável, diferente, um som diferente. Quando a gente chega na área rural, é aquele som gostoso de se ouvir, né? É o som dos pássaros, não tem muito barulho. Já a vista panorâmica da cidade aqui de Belo Horizonte é uma cidade. E quando a gente chega na cidade é muito barulho, né? O barulho é totalmente diferente, certo? Então, eu tenho aí na página 35 os elementos das paisagens. As paisagens, elas são compostas por um conjunto de elementos com características distintas. A maneira como esses elementos estão organizados tornam as paisagens diferentes uma das outras. Portanto, a paisagem de um lugar não se repete em outro lugar, mesmo sendo composta por elementos em comum. Então, aqui eu tenho 2 imagens. Eu tenho a primeira, que é a imagem de Recife, e a segunda é a imagem de São Paulo. Totalmente diferente essas 2 imagens. Estão vendo? Cada um observa no seu livro, certo? Então, eu tenho aí elementos que existem em São Paulo. Não vai existir o mesmo em Recife. É totalmente diferente um lugar do outro. E você vai responder aí o jogo rápido, onde tem aí: cite 3 elementos que você observa nas 2 paisagens da imagem anterior. Então, você vai observar as 2 imagens e vai citar 3 coisas que existem aqui nessas paisagens, tá certo? O segundo, embora apresentem elementos em comum, as paisagens das imagens são iguais? Justifique sua resposta. Observe as 2 e você vai me dizer se elas são iguais ou não. Dependendo da procedência dos elementos que compõem as paisagens, estas podem ser classificadas em naturais e culturais. Continuando, depois que você fizer o jogo rápido, você vem aí para a paisagem natural, certo? E uma paisagem natural é quando apresenta apenas elementos criados pela natureza, como rio, cachoeiras, vegetação, formas de relevo e praia. Então, uma paisagem que não foi mexida, ela é uma paisagem natural. Por exemplo, eu tenho essa daqui. Essa paisagem aqui não foi mexida, tem muitas árvores, tenho aí a praia. Então, é uma paisagem natural. Tudo vem da natureza, não foi mexido em nada aqui. Eu tenho aqui outra, Eu tenho uma cachoeira, com várias árvores. Essa paisagem, ela não foi mexida, então é uma paisagem natural. Ela tem uma cachoeira, ela tem um rio, tá certo? Ela tem aqui as nuvens, tá certo? E aqui eu tenho outra imagem, que é outra cachoeira com outro rio, tá certo?
Então, a paisagem natural é aquela que nunca foi mexida. É aquela que está ali na natureza, sem ninguém mexer. É uma montanha, as nuvens muito lindas ali, né? São rios, riachos, cachoeiras. Aquele lugar muito bonito que ninguém nunca mexeu, tá certo? E eu tenho aí o Lago Moraine. Observem aí as imagens que você tem, que é no Canadá. Eu tenho o Lago Glaciar, que é nos Estados Unidos. E tenho aí a paisagem com relevo irregular na Ucrânia. Irregular quer dizer que ele não é plano, tá certo? Tem várias irregularidades nele. São montanhas. E no jogo rápido aí, você vai marcar um X nos elementos naturais presentes na paisagem das imagens. Então, você vai dizer se nessas paisagens tem rio, construções, vegetação, ponte, nuvens, rios, montanhas, casas e calçadas. E continuando aí na página 37, nós temos aí a paisagem cultural. A paisagem cultural é aquela que apresenta muitos elementos. Então, naquele local ali, era uma paisagem, por exemplo, natural e se transformou em cultural porque alguém foi lá, fez construções, tá certo? Foi construída pelo ser humano, foi modificada. Então, ela já não é mais natural. Ela já não é tanto da natureza porque o homem foi lá e modificou ela totalmente. Então, é aquele lugar onde tem construções, rodovias, pontes, túneis, indústrias e entre outras coisas. A maior parte das paisagens terrestres é cultural, pois passou por transformações provocadas pelo ser humano. Eu tenho uma imagem aí do lado, observe. É a vista de uma grande cidade. Então, essa paisagem aqui, ela foi modificada. Então, ela é uma paisagem cultural. Eu tenho aqui outras imagens. Observe, aqui é em Brasília. Ó, essa daqui é uma paisagem cultural. Foi o homem quem fez. Essa é outra paisagem cultural, tá certo? E eu tenho aqui Rio de Janeiro, ó, Cristo Redentor. Observem a paisagem. Foi modificada, o homem modificou a paisagem, certo? E no jogo rápido vocês vão assinalar um X, tá certo? Nos elementos culturais presentes nas paisagens da imagem. Na paisagem da imagem, tá certo? Vocês irão assinalar um X nos elementos culturais presentes na paisagem da imagem. Então, essa imagem aí acima que vocês têm, tá certo? Então, tem florestas, tem avenidas, prédios, viadutos e oceanos, certo? Então, vocês vão assinalar, hein? Então, é verdade, existe paisagem que, embora seja formada por elementos naturais, são consideradas culturais. Isso porque surgiram não em consequência da ação da natureza, mas sim da ação do ser humano. Um exemplo é o caso da paisagem da lavoura de trigo, retratada na imagem. Eu tenho aí a imagem, tá certo? Ao lado onde tem lavoura de trigo. Embora o trigo seja um elemento natural, esse gênero agrícola cresceu nesse lugar pelo fato de ter sido plantado pelo ser humano. Portanto, essa paisagem é cultural, certo? Foi mexida pelo ser humano. O ser humano quem plantou, então ela se considera uma paisagem cultural. Ó, beijo para todos e até amanhã, tá certo?